Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. E olha só, nação, essa CBF deve estar de sacanagem com o Flamengo. Tá querendo aprontar com o Flamengo, só pode. Além do Flamengo já ter 3 jogadores na pré-lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira, vocês precisam ver o árbitro que a CBF escalou para apitar Flamengo e Cruzeiro. Vocês não vão acreditar. O pior árbitro que a torcida do Flamengo queria ver, a CBF foi lá e convocou para apitar Flamengo e Cruzeiro nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Mano, só pode estar de sacanagem. Vou trazer também informação do Mengão que volta aos treinos nessa terça-feira, já focado no Cruzeiro, e também o Felipe Luiz, técnico Felipe Luiz, que completou hoje 1 ano à frente do Flamengo. É isso mesmo, nação. Felipe Luiz completa 1 ano comandando o Flamengo, show de bola. E tem também mudança no calendário do futebol brasileiro, hein, nação? Para 2026. Essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você e a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? E vai ter também informação sobre o volante Pulgar que está voltando ao Mengão, nação. É isso mesmo, galera. Ó, mas deixa o like aí. Vocês deixem o like. Vocês que têm preguiça de deixar o like, deixa aí. Se você quer ajudar o canal, deixa o like aí, pois ajuda bastante. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Vou começar aqui com o calendário do Flamengo dessa semana. Flamengo que folgou na segunda-feira após a vitória de virada em cima do Corinthians. É isso aí, cara. A Neoquímica Arena, a Arena Corinthians, virou palco de festas do Flamengo. Sabe por quê? Rapaz, já são 6 vitórias do Flamengo lá no estádio do Corinthians. 6 vitórias do Flamengo lá no estádio do Corinthians. Virou salão de festa do Mengão malvadão. E eles estão reclamando de lateral, mano. Estão reclamando de lateral, aquele lateral lá que o Plata bateu. Diz eles que era lateral pro Corinthians, que foi roubado. Dorme, chora na cama que tá quentinho. Chora na cama que é quentinho. Vamos lá, nação, para a agenda do Flamengo. Olha só, o Flamengo divulgou a programação da semana, que contará com 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro na quinta e o Bahia lá em Salvador no domingo, hein? Olha só aqui, ó. Nessa terça-feira, né? Terça-feira e quarta-feira, o elenco realizará atividades no CT do Ninho do Urubu em preparação para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para quinta-feira às 8h30 da noite no Maracanã. O Flamengo treina nessa manhã de terça-feira, né? Às 9h30 da manhã. Nesse momento que eu tô gravando aqui, ó, 9h30, eu tô gravando agora 9h30, o Flamengo deve estar iniciando os treinamentos agora, 9h30 da manhã dessa terça-feira. Só lembrando que hoje às 11 horas, às 11h30, hoje 11h30, tem coletiva com Emerson Royal, hein, nação? Hoje, 11h30 da manhã, tem coletiva com Emerson Royal. Vai ser transmitido pela Flamengo TV aqui no YouTube. Aqui no YouTube, na Flamengo TV, 11h30, entrevista coletiva com Emerson Royal, valeu? E é o seguinte, o Flamengo treina hoje, né? Hoje, terça-feira de manhã, depois treina quarta-feira à tarde. O Flamengo treina quarta-feira às 3h30 da tarde. Quinta-feira tem o jogo contra o Cruzeiro, jogo muito importante. Daqui a pouco trago informações sobre essa partida contra o Cruzeiro e a CBF. Vocês precisam de ver o árbitro que a CBF escalou para apitar Flamengo e Cruzeiro. Tá de sacanagem, mano. E olha só, após o jogo contra o Cruzeiro, né, Flamengo volta aos treinos na sexta-feira, treina à tarde na sexta-feira, 3h30 da tarde, e depois treina no sábado às 9h30 da manhã, né, Flamengo treina às 9h30 da manhã, à tarde viaja para Salvador, onde enfrenta o Bahia no domingo. Domingo tem Bahia e Flamengo, né, às 18h30, lá na Arena Fonte Nova, galera. Jogo difícil, hein? Lembrando que o Bahia, né, venceu o Palmeiras lá na Fonte Nova. Mas, olha só, o Rogério Ceni não tem um retrospecto bom contra o Flamengo. O Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo. Acho que são 15 ou 16 jogos contra o Flamengo como técnico. E ele nunca venceu o Flamengo e nunca empatou. Eu acho que são 15 ou 16 derrotas. Eu acho que são 15 ou 16 derrotas de Rogério Ceni contra o Flamengo. Nunca nem empatou e nunca venceu o Flamengo. Então o retrospecto do Rogério Ceni
é muito ruim contra o Mengão. E tomara que continue assim, né, nação? Tomara que continue assim. E é o seguinte, nação, agora eu vou falar do Felipe Luiz, mano. Felipe Luiz completa hoje um ano à frente do Flamengo, né? Olha só aqui, ó. Hoje, né, 30 de setembro, o técnico Felipe Luiz completa um ano como treinador do Flamengo. Olha só, nesse período, Felipe Luiz teve 70 jogos, né? 70 jogos, conquistou 46 vitórias, 17 empates e perdeu apenas 7 jogos comandando o Flamengo, cara. Em um ano, Felipe Luiz perdeu apenas 7 jogos no comando do Flamengo. São números impressionantes. Além disso, marcou 123 gols, né? Flamengo com Felipe Luiz marcou 123 gols e sofreu apenas 40. Menos de um terço, mano. Então, cara, tomara que o Flamengo renove com o Felipe Luiz. E o Flamengo tá tentando isso, né? Inclusive, vou trazer uma informação aqui do GE. Olha só aqui, ó. De aposta a certeza em um ano. Felipe Luiz faz Flamengo quebrar ciclo de trocas de treinador, né? E vislumbrar futuro com o técnico. Informação aqui do GE. Diretoria quer renovar com o treinador. Primeiro a completar um ano no clube depois de Jorge Jesus. Depois de Jorge Jesus, Felipe é o único treinador a completar um ano no comando do Flamengo. Você vê, desde 2019 que um treinador não completa o ano no Flamengo, mano. Olha só, o que é isso, hein? Felipe Luiz abraçou o trabalho e conquistou números impressionantes, com mais 2 títulos em 2025. O da Supercopa do Brasil, né, em cima do Botafogo, e também o Carioca sobre o Fluminense. Líder absoluto do Brasileiro, o time caminha para voltar ao topo do futebol nacional depois de 5 anos e ainda disputa a semifinal da Libertadores. Aproveitamento que faz o Flamengo querer renovar o contrato de Felipe Luiz para 2026. Informação aqui do GE. Flamengo já fez uma proposta para Felipe Luiz, mas no momento o treinador quer focar nas decisões do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. E depois ele vai parar para conversar. Só que o Flamengo, nessa data FIFA agora, o Flamengo já vai tentar sentar com o Felipe Luiz e fechar o contrato com ele. Contrato de renovação por até 2 anos de contrato. Tomara que feche sim e coloque uma multa muito alta, pois vai vir time europeu querendo tirar Felipe Luiz do Flamengo, nação. É isso aí. E olha só, galera, eu vou trazer agora informação de Pulgar. É isso mesmo, Pulgar que está voltando, hein, nação? Pulgar está voltando, faz a festa. Olha só, Pulgar avança na recuperação e pode reforçar o Flamengo após a data FIFA. Mas olha só, de repente, contra o Bahia, ele pode ser relacionado. Hein? Contra o Bahia no domingo, de repente, ele pode ser relacionado. Segundo o portal GE, o volante Eric Pulgar está em fase final de recuperação e já iniciou os trabalhos físicos no Flamengo. Embora ainda não treine com o restante do elenco, a expectativa é de que o chileno seja integrado gradualmente nas atividades nos próximos dias e volte a ficar à disposição do time rubro-negro. A expectativa é que ele volte a ser relacionado para uma partida após a data FIFA, mas nada impede também, né, que talvez ele possa ser relacionado já contra o Bahia no domingo. Vamos aguardar, mas tudo indica que ele será relacionado após a data FIFA, né, galera? Contra o Botafogo lá no Engenhão. E olha só, nação, vou trazer para vocês aqui informação aqui sobre o calendário do futebol brasileiro. Olha só, CBF vai anunciar novo calendário do futebol brasileiro. A CBF anunciará nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, hein? Amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, na sede do Rio de Janeiro, novo calendário do futebol brasileiro. Embora os detalhes ainda não tenham sido revelados, o presidente da entidade, Samir Chowdhury, já adiantou que haverá redução no número de datas destinadas aos campeonatos estaduais. Muito bem, graças a Deus, até que enfim um presidente aí que vai diminuir as datas dos campeonatos estaduais. Outro ponto em discussão é o calendário de 2026, ano né, de Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho no Canadá, México e Estados Unidos. 3 países, hein? Canadá, México e Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo de 2026. A realização do torneio exigirá a paralisação das competições nacionais. E olha só, outro torneio que deve ter mudanças
é a Copa do Brasil, hein, galera? A Copa do Brasil deve ter mudanças também. Os times que disputam a Libertadores devem entrar, os times grandes. Os times grandes do Brasil devem entrar na fase antes das oitavas de final. Uma fase antes das oitavas de final, os times grandes devem entrar. E olha só, oitavas de final, quarta de final e semifinal devem ter 2 partidas. Apenas essas três fases. Oitavas, quartas e semifinal serão 2 partidas. O restante é uma partida única. Inclusive a final. Inclusive a final da Copa do Brasil deve ser também partida única em campo neutro. É isso que a CBF está fazendo. A fase inicial vai ser um jogo só, né? Um jogo só. Perdeu, tá fora. Eu não sei como é que vai ser se empate vai para os pênaltis, eu não sei como é que é. Só sei que a fase inicial vai ser um jogo só. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá eliminado. As oitavas, quarta de final e semifinal serão 2 partidas, ida e volta. E a final, apenas uma partida também em campo neutro. Então, quarta-feira, 10h30 da manhã, a CBF vai aí, né, anunciar mudanças aí no calendário do futebol brasileiro. Tem que diminuir mesmo, né, cara? São muitos jogos, tem que diminuir mesmo. E olha só, nação, Flamengo reforça alerta à torcida. Olha só, atenção na compra de ingressos e cuidado com golpes, nação. Olha só aqui, ó. O Flamengo mais uma vez, né, faz alerta aos torcedores sobre sites falsos hospedados nos mecanismos de buscas da internet, que imitam o canal oficial do clube e aplicam golpes simulando venda de falsos ingressos nos jogos do rubro-negro. Olha só aqui, galera, ó. Em combate aos infratores, o time de tecnologia e segurança do Flamengo já derrubou 4 sites maliciosos, né? E mais de 50 propagandas em mídias pagas, como Google e Meta, que deturpavam a experiência dos usuários rubro-negros. Nação, é o seguinte aqui, ó. A venda de ingressos para jogos do Flamengo é realizada exclusivamente no site oficial do clube. E o site oficial do clube, nação, é esse aqui, ó. ingressos.flamengo.com.br. Esse é o site oficial do Flamengo. Não compre em outro site. Então, novamente, ó, ingressos o ingresso só no site oficial do Flamengo. ingressos.flamengo.com.br. Não caia em golpe, hein, galera? É isso aí. E olha só, nação, a CBF, né, cara? A CBF divulgou o árbitro para a partida entre Flamengo e Cruzeiro, mano. E é o seguinte, o pior árbitro possível a CBF escolheu. O árbitro que a torcida do Flamengo morre de medo, morre de raiva, a CBF foi lá e escolheu. Sabe quem é o árbitro que vai apitar Flamengo e Cruzeiro quinta-feira? Ramon Abate Abel. É esse mesmo, o árbitro que sempre prejudica o Flamengo e sempre favorece o Palmeiras. Sempre ele arruma um pênalti a favor do Palmeiras. E sempre prejudica o Flamengo. Esse tal de Ramon Abate Abel vai apitar quinta-feira Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Mano, sinceramente, a CBF tá de sacanagem com o Flamengo, mano. Tá de sacanagem. Olha só, a CBF confirmou que Ramon Abate Abel será o responsável pela arbitragem de Flamengo e Cruzeiro, duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quinta-feira às 8h30 e será disputada no horário nobre da competição, né? 8h30 da noite. Mano, como é que pode, cara? Eu acho que a CBF não tem condição. A CBF não quer que o Flamengo abra vantagem do segundo colocado. Eu acho que é isso. Eu acho que a CBF quer levar o Campeonato Brasileiro até a última rodada em disputa. Eles não querem que o Flamengo abra vantagem. Só pode ser isso, mano. Escalar Ramon Abate Abel para apitar jogo do Flamengo? Pelo amor de Deus, cara. Esse árbitro só marca contra o Flamengo. Todo jogo é uma polêmica que esse árbitro faz contra o Flamengo, mano. E a CBF vai lá e escala ele. Ah, tá de sacanagem, mano, sinceramente, pelo amor de Deus. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso aí, nação. Ramon Abate Abel apitar mais um jogo do Flamengo. Esse cara apita uns 10 jogos do Flamengo por ano, mano. Ele apita uns 10 jogos do Flamengo por ano, é impressionante.
E é o seguinte, nação, vou trazer agora informação, né? Mais uma da CBF, olha só aqui, ó. 3 jogadores do Flamengo estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para os 2 amistosos da seleção brasileira. Segundo o jornal Lance, né, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo Alexandro e o atacante Samuel Lino estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da data FIFA de outubro. A convocação oficial será no dia 1º de outubro, às 15 horas, na sede da CBF. A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão nos dias 10 e 14 de outubro em Seul e Tóquio, respectivamente. E olha só, o jogo contra o Japão é no dia 14. Flamengo enfrenta o Botafogo no dia 15. No dia 15. A seleção joga no dia 14, lá em Tóquio, no Japão, lá do outro lado do mundo. Lá do outro lado do mundo. Contra o Japão, lá em Tóquio. Dia 14. Aí ele tem que estar aqui dia 15, aqui no Rio de Janeiro, para disputar o clássico contra o Botafogo. Lá no tapetinho lá do Botafogo. Cara, como é que a CBF marca um jogo dia 15, cara? Sendo que os jogadores do Flamengo vão estar na seleção brasileira lá no Japão no dia 14 jogando uma partida. Tem sentido isso, cara? Não faz sentido isso, cara. Aí a torcida põe na cabeça o quê? A CBF quer prejudicar o Flamengo. Só pode ser isso, mano. A conclusão que a gente tira é essa, que a CBF quer prejudicar o Flamengo. Vamos supor, convoca 3 jogadores do Flamengo, estão lá no Japão. Dia 14 a seleção joga. Depois tem que voltar para o Brasil para jogar dia 15 contra o Botafogo. Por que não marca o jogo contra o Botafogo no dia 16 então? Dia 16, dia 17? Ah, pelo amor de Deus, mano. Ainda tem a seleção uruguaia. E ainda tem a seleção uruguaia que vai jogar lá na Ásia também. Aí é De Arrascaeta, De Arrascaeta, é Varela, é Vinha, é De La Cruz. Então, rapaz, sinceramente, um clássico contra o Botafogo com um monte de jogadores desgastados jogando no dia 14, um dia antes da partida contra o Botafogo. Então, vai ter que ser contra tudo e contra todos, nação. Vai ter que ser contra tudo e contra todos para se sagrar campeão brasileiro. Mas vamos dar a volta por cima e vamos ser campeão sim. Mesmo que a CBF não queira, a gente vai ser campeão sim, nação. E é o seguinte, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!